Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre ChatGPT. Está dando o que falar, literalmente. O ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial que consegue responder perguntas ou escrever textos de forma incrivelmente humana. Lançado em novembro do ano passado, o robô já foi usado por mais de 100 milhões de pessoas no mundo, gerando uma onda de sentimentos que misturam surpresa e teorias conspiratórias. O ChatGPT é considerado revolucionário por ser uma das mais avançadas tecnologias de linguagem natural baseada em inteligência artificial já desenvolvidas até o momento. Essa capacidade do ChatGPT tem implicações significativas em diversos campos, como atendimento ao cliente, suporte técnico, geração de conteúdo, entre outros. Por exemplo, empresas podem usar o ChatGPT para fornecer um atendimento mais ágil e eficiente aos clientes, reduzindo o tempo de espera e aumentando a satisfação do consumidor. Além disso, o ChatGPT tem a capacidade de aprender com os dados que recebe, o que significa que pode se tornar cada vez mais preciso e eficiente com o tempo. Essa característica é especialmente importante em áreas como a tradução automática, na qual o ChatGPT pode ajudar a superar barreiras linguísticas e tornar a comunicação mais fácil entre pessoas que falam línguas diferentes. Outra característica revolucionária do ChatGPT é a sua capacidade de gerar conteúdo original e de alta qualidade. Ele pode ser usado para gerar textos, artigos, roteiros, entre outros, o que tem implicações significativas em áreas como o jornalismo, o marketing e a publicidade. Nesse sentido, é importante observar que algumas dessas finalidades podem estar sujeitas a regulamentações específicas, como as regras de proteção de dados pessoais, por exemplo. Outro aspecto relevante é o debate sobre responsabilidade civil e criminal em caso de uso indevido do ChatGPT. Por exemplo, se uma empresa usar o ChatGPT para disseminar informações falsas ou enganosas, ela pode ser responsabilizada pelos danos causados? Ainda na perspectiva legal, há debates importantes sobre garantias da privacidade e segurança dos dados pessoais coletados. A ferramenta não monta dossiês ou traz informações específicas de pessoas, a princípio. Por fim, o ChatGPT é revolucionário por ter sido desenvolvido usando uma abordagem de aprendizado de máquina de grande escala, que permite que ele aprenda a partir de uma vasta quantidade de dados. Essa abordagem é um avanço significativo em relação aos modelos anteriores de linguagem natural, que eram mais limitados em termos de aprendizado. Em resumo, o ChatGPT é revolucionário por sua capacidade de gerar respostas em linguagem natural, precisas e eficientes, aprender com os dados que recebe, gerar conteúdo original e de alta qualidade e usar uma abordagem avançada de aprendizado de máquina de grande escala. Um exemplo disso é esse roteiro, escrito pelo próprio ChatGPT até agora. Resolvemos então fazer um episódio com a participação desse robô, que vai responder algumas perguntas a partir de um gerador de voz virtual e analisaremos com ele as implicações jurídicas, econômicas e sociais dessa tecnologia. Bom, Caitlin, explique então para a gente, de uma maneira sintética, o que é exatamente esse ChatGPT e a sua função como assistente virtual. Então, o ChatGPT, ele é um chat, ou seja, é um robô de conversação, como a gente tem os chatbots, né?
principalmente na área de serviço ao consumidor, em que você, através de, por exemplo, serviço de mensageria, faz perguntas e o robozinho vai te respondendo de acordo com as opções que você escolhe. Então, o chat GPT, o chat do chat GPT significa justamente uma ferramenta de conversação. O GPT, por sua vez, é uma sigla inglesa para que significa Generative Pre-trained Transformer, que nada mais é do que, muito resumidamente, o uso de linguagem natural, ou melhor dizendo, né, de treinamento em linguagem natural de dados que são inseridos nessa ferramenta para trazer respostas que sejam mais próximas possível da realidade. Então, se a gente fizer um bom resumo do chat GPT, a gente vai estar diante de um robô, de uma inteligência artificial, que tem a capacidade de, por meio de linguagem natural, trazer respostas que vão ser formuladas com base em dados que esse próprio sistema arrecada da internet ou de outras fontes. Então, é simplíssimo, né? E já é, na verdade, uma ferramenta que existe enquanto ferramenta há algum tempo. Mas o desenvolvimento da ferramenta como se dá agora com o ChatGPT é que é incrível, né? Justamente porque traz uma rapidez enorme respostas a perguntas que são feitas que são realmente muito próximas daquilo que um ser humano responderia se fizesse uma pesquisa rápida. Caitlin, nós perguntamos ao próprio chat GPT como ele foi desenvolvido e como ele se diferencia das demais tecnologias. Vamos ouvir o que é que ele nos respondeu. Os assistentes virtuais, também conhecidos como agentes virtuais, são programas de computador que utilizam a inteligência artificial para interagir com os usuários por meio de linguagem natural. Eles foram desenvolvidos para fornecer informações, executar tarefas e fornecer suporte a usuários de uma forma mais eficiente e conveniente. Os primeiros assistentes virtuais foram criados na década de 1960, mas foi somente nas últimas 2 décadas que eles se tornaram populares. O primeiro assistente virtual comercialmente bem-sucedido foi a Siri, desenvolvida pela Apple em 2011. Desde então, surgiram vários outros assistentes virtuais, incluindo a Alexa da Amazon, o Google Assistant, a Cortana da Microsoft e o Bixby da Samsung. O ChatGPT se diferencia de outros assistentes virtuais existentes por vários motivos. Em primeiro lugar, ele é baseado em uma das maiores redes neurais do mundo, com 1,5 bilhão de parâmetros, o que lhe permite responder a uma ampla variedade de perguntas e fornecer informações precisas e úteis. Ele também foi treinado em vários idiomas, incluindo o português, o que o torna uma ferramenta valiosa para usuários em todo o mundo. Outra vantagem do ChatGPT é sua capacidade de aprender continuamente com cada interação. Ele usa o aprendizado por reforço para melhorar constantemente suas respostas e fornecer uma experiência de usuário cada vez melhor. Além disso, o ChatGPT é capaz de lidar com perguntas complexas e contextuais, o que o torna ideal para usuários que precisam de ajuda em tarefas específicas ou informações detalhadas. Em resumo, o ChatGPT é um assistente virtual de última geração que se destaca pela sua precisão, capacidade de aprendizado contínuo e habilidade em lidar com perguntas complexas e contextuais. Ou seja, quando a gente ouve essa resposta, a gente percebe que, de fato, estamos diante de uma tecnologia bastante avançada, mas que, em princípio, trabalha com as estatísticas, as correlações, os cálculos probabilísticos, com todos os riscos aí inerentes, né? E mais, né, Ana, se a gente pensar que, na realidade, a capacidade de processamento do chat GPT portanto, né, a capacidade computacional do chat GPT é absoluta, virtualmente inesgotável, a gente vai ter aí a possibilidade de criação de uma inteligência cada vez mais inteligente, né? Então, acho que a principal diferença em relação aos outros tipos de ferramentas ou sistemas de inteligência artificial é a capacidade computacional dele. Ou seja, a rapidez com que essa tecnologia vai aprender
com base nas respostas que são dadas e na própria correção do sistema. Então é muito impressionante e eu não vejo a hora de ver as cenas dos próximos capítulos para ver até onde o ChatGPT vai. Caitlin, nós também perguntamos para o próprio chat GPT quais seriam os impactos econômicos da tecnologia, e ele nos deu a seguinte resposta. A tecnologia de linguagem natural, como o ChatGPT, tem o potencial de ter um impacto significativo na economia, tanto em termos de oportunidades de negócios quanto de produtividade. Automação de tarefas. Chatbots e assistentes virtuais alimentados por tecnologias de linguagem natural têm o potencial de automatizar muitas tarefas rotineiras, como atendimento ao cliente, reservas de viagens e compras online. Isso pode aumentar a eficiência e reduzir os custos operacionais para as empresas, ao mesmo tempo que melhora a experiência do cliente. Acesso a informações. Com a tecnologia de linguagem natural, as pessoas podem acessar informações de forma mais fácil e rápida. Por exemplo, chatbots de pesquisa podem fornecer respostas a perguntas comuns em questão de segundos, em vez de ter que navegar por um site ou pesquisar manualmente em um mecanismo de busca. Isso pode levar a uma maior eficiência e produtividade. Novos modelos de negócios. A tecnologia de linguagem natural também pode abrir novas oportunidades de negócios. Por exemplo, chatbots de comércio eletrônico podem sugerir produtos com base em preferências e histórico de compras, aumentando a chance de vendas cruzadas e de upselling. Além disso, os assistentes virtuais podem ser integrados em plataformas de comércio eletrônico, permitindo que os usuários comprem produtos diretamente através do assistente virtual. Redução de custos. A tecnologia de linguagem natural também pode reduzir os custos operacionais das empresas. Ao automatizar tarefas rotineiras, como atendimento ao cliente, as empresas podem reduzir a necessidade de contratar mais funcionários. Isso pode ser particularmente benéfico para pequenas empresas que têm recursos limitados. Melhoria na experiência do usuário. A tecnologia de linguagem natural pode melhorar a experiência do usuário em uma variedade de setores, incluindo varejo, serviços financeiros e saúde. Por exemplo, assistentes virtuais de saúde podem ajudar os pacientes a gerenciar sua saúde e a monitorar sintomas em tempo real. Isso pode levar a uma melhoria na qualidade do atendimento ao paciente e uma redução nos custos de saúde. Em resumo, a tecnologia de linguagem natural, como o ChatGPT, tem o potencial de transformar a forma como as empresas operam e fornecem serviços aos clientes, levando a uma maior eficiência, produtividade e satisfação do cliente. Bom, esse é um ponto sobre o qual eu acho que a gente precisa conversar e refletir um pouco, não é? Porque diante realmente de todo o potencial do chat, é inequívoco que ele vai poder não apenas influenciar, como até mesmo revolucionar diversas profissões, atingindo inclusive empregados e pessoas que exercem trabalhos de altíssimo nível. Até então, a automação, em termos de preocupação com perdas de empregos, ela ainda estava muito voltada para empregos de menor qualificação. E é muito interessante que com o ChatGPT a gente torna, na verdade, todos os profissionais potencialmente descartáveis ou menos importantes do que já o foram. Então, a gente tem visto aí aplicações do ChatGPT na medicina, na advocacia, por parte de juízes, na educação, ou seja, o espectro de utilizações dessa tecnologia são muito grandes. E, obviamente, isso envolve algumas preocupações. Um ponto sobre o qual eu queria te ouvir também, Caitlin, é a questão cognitiva. Porque muitos entendem que, para além dessa utilização econômica, o ChatGPT vai revolucionar a forma como os seres humanos lidam com o próprio mundo, com o conhecimento. E eu tenho pensado muito nisso, né? Qual é o preço que nós vamos pagar por mais essa delegação de habilidades que antes nós tínhamos e executávamos pessoalmente para uma máquina. A gente já tem feito isso há muito tempo. A gente delegou, por exemplo, nossa capacidade de cálculo para as calculadoras, a memória para os nossos dispositivos, e agora talvez venha uma etapa extremamente importante desse processo, que é a própria escrita
que a forma, muitas Uhum. vezes, como a gente compreende o mundo se traduz na forma como escrevemos. E qual vai Uhum. ser, portanto, o preço disso em termos cognitivos, né? Há até um livro que você deve conhecer, se chama A Fábrica de Cretinos Digitais, os perigos das telas para as nossas crianças, que mostra que, em razão dessa superexposição das crianças diante das telas e de uma espécie de delegação cada vez mais intensa de capacidades e habilidades intelectuais para as máquinas, pela primeira vez em 50 anos, nós já temos uma geração que é menos inteligente do que a geração dos seus pais. E a grande pergunta, então, é: qual vai ser, então, o efeito dessa grande revolução? Né? Porque é muito Uhum. fácil para nós atualmente de falarmos, olha, em todas as áreas, seja na área de ensino, direito, medicina, talvez agora nós tenhamos que concentrar os nossos esforços em como perguntar e como analisar criticamente as respostas que nos são dadas. Não precisamos mais Uhum. escrever os textos, a gente analisa Sim, criticamente o texto que já é feito. Mas do ponto de vista sim. cognitivo, isso vai funcionar? Eu até vi um especialista em educação falando algo que eu achei muito interessante, que ele diz, olha, será que aqui com humanos não acontece algo semelhante à inteligência artificial, que só é inteligente porque tem dados? A partir do momento também que o ser humano não tem memória, não tem todas essas habilidades, como é que ele vai poder exercer esses atributos da própria inteligência natural, né? Nossa, Ana, você fez aqui várias provocações que são absolutamente pertinentes. Esse livro, inclusive, né, dos Cretinos Digitais, é um livro que eu super recomendo aos nossos ouvintes, principalmente aos nossos ouvintes que têm filhos pequenos ou adolescentes, porque realmente é assustador, né, essa estatística a respeito da diminuição do QI das crianças e adolescentes, dessa nova geração, é algo que nunca havia acontecido antes na história, né, do mundo, Hum. é algo que é realmente preocupante. Mas vamos dar uns passos atrás, e aí eu vou ser a velha que vai contar histórias, né? Você lembra, Ana, que quando a gente fazia pesquisa na escola, que a gente usava enciclopédia? Né? Demais. Enciclopédia Estamos era dizendo no uma, fundo da era idade, mas faz parte, né? mas a enciclopédia era assim, era um patrimônio da família, né? A gente pagava um dinheiro pesado para ter aquele conhecimento em casa, E tinha hierarquia, né? Eu brincava que eu falava, eu tenho todas na minha casa, inclusive a britânica. Então ela falava, que era mais "Uau, importante, você tem né? acesso a todo o conhecimento do mundo, né?" Aí seus amigos iam todos para sua casa para fazer pesquisa. Pesquisa. A pesquisa era feita em enciclopédia. É Exatamente. óbvio, né, gente? Eu não estou sendo aqui saudosista do papel e daquelas toneladas, né, de livros que existiam nas nossas casas. De forma alguma. O saudosismo, ele, na verdade, é só pelo cheiro das folhas dos livros, né, das páginas dos livros, que realmente aquele cheirinho bom de livro em casa não tem mais. Pelo menos as enciclopédias. Agora, veja, o Google já gerou o motor de busca da Google já gerou uma transformação bastante grande, né, no que diz respeito à capacidade cognitiva das pessoas. Exemplo, né, e não é porque eu estou ficando velha, já também, mais uma vez, falando da idade. A gente esquece, né? A gente não tem, às vezes é muito mais fácil fazer uma pesquisa num robô, e o motor de busca nada mais é do que um robô, do que a gente forçar a memória a lembrar. Uhum. Então, essa questão cognitiva que você se referiu é algo que já, ou déficit cognitivo, vou usar essa expressão, é algo que já estava presente pós 2004, 2005, quando a Google começou, o motor de busca começou a funcionar de uma maneira mais onipresente, né? Na verdade, 15 anos para cá. Então, o chat GPT, né, sendo inclusive o chat GPT, né, utilizado pelo Bing, da Microsoft, que é um motor de busca que a gente realmente, assim, verdadeiramente ninguém usa, né, mas todo mundo vai passar a usar.
porque o chat GPT vai estar embebido dentro do motor de busca da Microsoft, né? O chat GPT, ele faz, né, o que o Google faz, mas de uma forma muito mais desenvolvida, no sentido de que traz respostas muito mais completas, né? Não é uma indicação, o Google traz para a gente uma indicação de resultados, né? Uma indexação de páginas. O chat GPT e o Bing pretende cumprir esse papel, vai trazer respostas. Uhum, Respostas que vão retirar da gente a capacidade de raciocinar. Para que eu vou pensar, né? E uhum. respostas que a gente vai considerar como sendo verdadeiras, porque oriundas da tecnologia, quando na realidade podem muito bem não ser. É isso. Quando a gente pode estar diante de é, falsas, falsas representações, né? Diante de um absoluto controle por parte de grandes corporações do conhecimento que é passado para a sociedade. Eu acho que aqui, Ana, não sei se você pode comentar, eu acho que eu não estou sendo catastrofista, não. Eu acho que a gente está diante de uma realidade que pode muito bem estar representada daqui a alguns anos, né? Ou Uhum. seja, o conhecimento não é mais buscado, mas é dado, Exato. não é? Exatamente, eu concordo plenamente com você, Caitlin. Assim, você foi muito precisa quando você diz, olha, a rigor, isso não é propriamente novo, mas intensifica um processo que começa já com os buscadores. Até porque não fica claro qual é a hierarquia de informações que é utilizada pelos buscadores. Então, mesmo naquela perspectiva, a gente já tinha ideia, olha, o Google nos mostra o mundo. Embora eu não saiba Uhum. quais os critérios pelos quais ele filtra, organiza e ranqueia a informação, embora eu não saiba se esses critérios são fidedignos, se vão priorizar, por exemplo, fontes científicas ou não, embora Uhum. em muitos casos, né, as pessoas nem tenham ideia de que existe uma gestão informacional, um controle de fluxo informacional enorme Sim, isso, né, até porque nós normalmente não temos paciência de ler de passar da primeira página da nossa pesquisa. Então, aquilo que é sim. mostrado em primeiro lugar tende a ser visto como mais importante. E isso dá. Inclusive os links patrocinados, né? Que às vezes a Exatamente. gente está totalmente alheio. Nós não, né? Mas o público leigo às vezes está absolutamente alheio ao fato de que as primeiras 5 listagens do Google são patrocinadas, Exatamente. são pagas. São pagas. Mas pelo menos no motor você ainda pode ir além. Você ainda, né, o que você falou, você tem uma interação maior no sentido de que Uhum. ele te dá as referências e cabe a você entrar. Você vai, dependendo do seu tempo, do seu interesse, vasculhar mais, vasculhar menos, né? O chat Uma GPT conduta ativa, né? Uma conduta ativa te dá, em do, princípio, do, do pesquisador. né? Algo pronto. E algo em relação ao qual, por exemplo, como é que ele hierarquiza a informação? Eu fiz essa pergunta e ele tergiversou e não me responde. Ele diz que se utiliza de amplas bases de dados, mas, por exemplo, e se ele colocar no mesmo patamar de credibilidade um artigo de uma revista científica e um post de uma pessoa que não tem nenhuma expertise e que às vezes tem até inúmeros vieses, né? Então ele vai trabalhar com essas informações da mesma maneira, então a gente continua, de certa forma, sendo refém, né, de, enfim, sistemas de inteligência artificial que são, na verdade, criados por grandes agentes, que poderão ser mais ou menos manipulados por esses agentes, talvez por outros usuários e etc. E vamos continuar com esse grande problema, né? Ou seja, como se dá essa gestão informacional? E se isso é tão obscuro para nós até agora, como vamos poder então fazer para trabalhar com a máquina, com tudo aquilo que ela nos traz de bom, mas sem perder a nossa capacidade crítica? Ou seja, sabendo que aquilo ali tem que passar por diversos crivos, inclusive o crivo da própria ciência, uma vez que a própria máquina não necessariamente terá feito essa ponderação entre informações fidedignas e informações não fidedignas. Aliás, o chat GPT, a gente tem visto até inúmeras situações em que ele inventa. Então, não é nem aí não obedecer uma hierarquia informacional.
né, da força, dá mais força ou mais peso a uma informação sem nenhuma credibilidade científica do que a uma informação com credibilidade científica. Em várias situações, fatos que não aconteceram são descritos como se tivessem acontecido. Então, isso mostra que a gente ainda tem que, claro, ter um certo otimismo. Também não estou querendo, né, ficar aqui pregando a catástrofe, como você está falando. Enfim, os riscos são grandes, né? E o risco de você ter um só agente controlando um fluxo informacional ou poucos agentes controlando esse fluxo informacional é algo que me preocupa muito também. Sim. Não, eu acho que é importante passar essa informação para os nossos ouvintes que o chat GPT trabalha com uma capacidade computacional gigantesca, precisa dessa capacidade computacional. E quem pode fornecer essa capacidade hoje são os grandes jogadores do mercado, né? Vamos lá de novo, né? Google, Microsoft, Meta e tantos outros, né, que têm dinheiro, poder econômico suficiente para desenvolver esse tipo de ferramenta, esse tipo de aplicação, de maneira a atingir um número maior de pessoas. Agora, veja, quem controla o dinheiro pode muito bem controlar a sociedade. Quem controla a sociedade pode muito bem controlar e destruir democracias. Então, eu, sinceramente, eu estou contigo nessa, Ana. Eu acho que a gente está achando muito divertido, entre aspas, né? Na verdade, é uma diversão, né? Quem nunca usou o chat GPT, por favor, faça o uso depois de ouvir a gente, porque é divertido. De fato, você faz Faça perguntas, não é experiência, né? divertido? Peça para ele compor poemas, canções, dê os temas, Isso. peça que ele junte realidades ou faça correlações totalmente inesperadas e certamente vocês vão se surpreender muito. O lado criativo É, do chat é impressionante, né? é O impressionante. problema é que às vezes você quer utilizar o chat não para criar uma música, mas para obter uma informação fidedigna, para que de fato, imagine um advogado, ele possa fazer uma petição ou o juiz ele possa rascunhar uma sentença. Então, a partir de agora, o aspecto da criatividade não é o mais relevante nessa interação. E sim o aspecto da Sim. credibilidade, da acurácia das informações e de tudo isso, né? É claro que ele sempre vai apresentar, em termos de estilo linguístico, um texto bastante convincente, mas a questão é, Uhum. bom, para além da qualidade do texto, conteúdo de fato, é um conteúdo, Sim. né, no qual possamos acreditar? Essa é uma grande questão para Sim. utilizações, digamos, mais profissionais do chat GPT. Sim, até porque a gente não tem uma limitação, não existe uma regulação ainda de inteligência artificial. A gente sabe, né, a comissão de juristas que foi constituída pelo Senado para apresentar um substitutivo aos projetos de lei que tratam de inteligência artificial no país. Essa comissão apresentou um anteprojeto de lei, a Ana faz, para quem ainda não sabe, a Ana fez parte dessa comissão. E nós temos um anteprojeto, uma proposta de um anteprojeto que sequer se torna obrigatório, né? Então, veja, a gente não tem uma regulação de inteligência artificial ainda, e não sei nem se teremos tão cedo, mas a gente tem uma questão que é em relação a esse instrumental, que é a sua não limitação para determinados usos, né? Exato. Então, uma coisa eu falo assim, não, o chat GPT serve para brincadeiras, para fazer poema, para escrever música, para propor uma receita de bolo, mas o fato é, como você bem ponderou, não é só para isso. Pode ser também, e é divertidíssimo para isso, mas pode ser também, como qualquer tecnologia, para o bem e para o mal. Ou seja, ser uma fonte de informação, inclusive de informação falseada, inclusive de informação que é dominada por poderes econômicos que podem, muito bem, ter interesses políticos Exato. e vieses. Por isso que essa utilização mais séria do chat GPT, ela deveria ter por pressuposto, pelo menos a resposta a duas perguntas. A ideia de assumirmos, não só juridicamente, mas moralmente, a responsabilidade por aquele conteúdo, porque essa é uma primeira discussão, né? E a Sim. segunda discussão é a capacidade crítica por parte de quem está usando a tecnologia
de fazer uma avaliação da qualidade da resposta? Porque se a gente responde positivamente a essas duas perguntas, me parece que aqui a gente pode seguir. Aqui a gente está Uhum. utilizando a máquina como uma ferramenta, como algo que vai ser complementar à intervenção humana. A gente não está fazendo uma delegação irresponsável ou a crítica de algo importante, Uhum. né? Mas Mas tem gente que faz. é esse o ponto. É a gente começar Tem a gente achar que que o faz. chat agora vai substituir, desde dos trabalhos escolares que os estudantes fazem, até o que os juízes fazem, os advogados fazem, e aqui as questões Sim. são complicadas, né? E olha só, Caitlin, eu fiz umas perguntas para o chat, tá? E eu vou querer agora ler para você algumas das respostas dele, de uma maneira assim, relativamente sintética. Eu perguntei para ele: Vamos lá. suas respostas podem conter vieses e preconceitos? Ele respondeu: como modelo de linguagem, sou treinado em grande quantidade de dados de linguagem natural que podem incluir vieses e preconceitos. Portanto, há uma possibilidade que minhas respostas possam refletir esses vieses e preconceitos. É importante ter em mente que minha compreensão do mundo é baseada em padrões e correlações que existem nos dados em que eu fui treinado, e esses dados podem ser influenciados por preconceitos e vieses presentes na sociedade. Eu Isso perguntei, aí foi redigido por um advogado, não foi, não? É um grande disclaimer aí né, um é grande. uma cláusula de não indenizar, né? Exatamente, Não respondo. é quase isso. Eu perguntei para ele: suas respostas são sempre verdadeiras ou eu tenho motivos para desconfiar delas? Ele diz: olha, eu tento, né, que tergiversou, dar respostas precisas, mas elas podem ser afetadas por limitações. Então ele concluiu essa resposta da seguinte maneira: embora eu tente fornecer respostas precisas e úteis, sempre é importante verificar as informações e tomar decisões com base em várias fontes confiáveis e usando o bom senso. Depois ele, inclusive, me deu uma lista de providências que eu devo tomar para checar a veracidade das informações, como quem diz assim, não necessariamente eu vou fazer isso, mas você, como Aham. natural, Se vira. se vira, né? É, Perguntei a ele, é Caitlin, você interessante. considera que seus julgamentos são superiores aos julgamentos dos seres humanos? E ele diz: olha, como modelo de linguagem, não tenho capacidade de fazer julgamentos, nem de comparar minha capacidade com a dos seres humanos. Então, ele também não entrou muito nessa. Mas o que eu achei mais importante disso foi a seguinte pergunta, e aí eu já concluo porque eu quero te ouvir. A avaliação humana é imprescindível para a utilização de suas respostas? E ele respondeu: sim. A avaliação humana é muito importante para a utilização das minhas respostas. Como modelo de linguagem, eu forneço respostas com base em padrões e correlações, em grandes quantidades de dados de linguagem, mas é importante que essas respostas sejam avaliadas e interpretadas por seres humanos antes de serem usadas para tomar decisões importantes ou realizar tarefas críticas. A avaliação humana pode ajudar a garantir que as respostas sejam relevantes, precisas, confiáveis e apropriadas para o contexto específico. Além disso, a avaliação humana pode ajudar a identificar e corrigir erros ou imprecisões nas minhas respostas. Eu confesso para você que eu fiquei satisfeita com essas respostas dele. Eu achei que ele foi Pois é, franco, Ana. possível, não? Olha só, você não acha então essa última resposta maravilhosa, né? É bem resposta de advogado. Por que que isso aí não é colocado como um disclaimer mesmo, como não pop-up que você vai fechar, vai É ter na isso. página do chat GPT, né? Olha só, gente, isso aqui serve Aham. para orientar inicialmente, mas não confie totalmente em mim. Não é? Não Exatamente, é para usem, né? delegar, né? E ele fala muito essa questão das É, tarefas críticas, né? Das coisas sensíveis, ou seja, sim, eu acho que nesse ponto ele foi muito convergente a um assunto que a gente reiteradamente trata aqui, dizer, olha, a inteligência artificial, pelo menos até o presente momento, ela não pode substituir o julgamento humano. Ela sim. ajuda, ela complementa, né? Mas, ao fim e ao cabo, se só o julgamento humano pode trabalhar com frames, causalidades, contrafactuais, constrições, se aquelas inúmeras correlações com as quais a máquina trabalha podem resultar em equívocos, correlações que são espúrias e que nada tem a ver com causalidade, alucinações, além de tudo, resultados não intencionais e tantas outras questões, não é, Kelly?
cabe Uhum, a esse julgamento humano final tentar fazer esse controle. Então, é isso que eu acho sim, importante a gente explorar, porque o que você diz, isso não está sendo colocado como disclaimer. As pessoas têm dito, sim. opa, tudo que eu fazia antes eu posso jogar para a máquina fazer. E isso não pode dar Sim. certo, pelo menos não no atual estado da arte, né? Ah, não, são tantas as questões que são trazidas, né, nesse debate. Eu tô lembrando aqui, Ana, de um grande problema, né, que eu acho que ainda não tem uma resposta adequada. De repente a gente joga no chat GPT para ver se ele consegue responder, que é o seguinte, bom, com todas essas excludentes aí que você acabou de trazer na leitura, na sua leitura, a gente pode considerar que um resultado trazido a uma pergunta feita por um aluno, por exemplo, um estudante de direito, uma resposta a uma prova, isso eu já falei com os meus alunos, né? Mas a gente pode considerar que o resultado é um plágio? Essa é Que uma não pergunta é plágio, sensacional, né? Plágio no sentido estrito não é, porque o não computador, é, o sujeito de direitos, ele não tem direitos autorais, né? E sim, apegou, o plágio seria exatamente você violar direitos autorais alheios, né? Você utiliza algo de uma outra pessoa como se seu fosse. Mas veja, se isso não se encaixa nessa definição tradicional, ao mesmo tempo, você assumir como seu uma autoria que não foi propriamente sua, né? Você vai do dizer, não, seu essa intelecto. pergunta. Bom, mas espera aí, o texto não foi feito por você. E ainda tem um outro problema, hein, Caitlin? Além dessa questão da avaliação técnica, vamos imaginar que o chat GPT ele se utilize de textos acadêmicos em larga escala sem indicar a fonte. Então, na Sim, verdade, haveria uma espécie aí de um plágio um tanto quanto que indireto, né? Porque plágio direto, sim. se você utilizou o chat, que por sua vez, imagina, pegou lá um livro da professora Kate em referência em tantos assuntos de responsabilidade civil e inteligência artificial, colocou lá uma citação ipsis literis enorme sobre um determinado assunto sem referência. Bom, mas a partir do momento que você assume a autoria daquele texto, e É coloca plágio, como se eu fosse, bom, no mínimo, né, é é aquela plágio. questão que a gente viu da responsabilidade moral e jurídica. Uma coisa é você Uhum, fazer a pergunta para a máquina, outra coisa é a utilização que você dará com aquela pergunta. Quando você sim, coloca, bom, isso fui eu que estou falando, isso tem para mim uma série de repercussões. No mínimo, sim. você está assumindo uma autoria que não é sua, independentemente se você está violando o direito do robô, mas o Uhum. robô pode ter violado direitos, né, de propriedade intelectual De alheios, terceiros, de sim. terceiros. Tanto que dizem que Ah, até que uma das vantagens, supostamente, do Bing é que o Bing está sendo treinado já para dar as as respostas referências. com as referências. E, portanto, né, já evitar esse problema. Resta saber se de fato isso vai acontecer na proporção suficiente, né? Mas É. Evita, isso é bom para os nossos desculpa, alunos Ana. ouvirem, né, amiga? Para dizer, É, olha, a festa não é assim, não. Vai pedir para ele fazer texto, passa depois num antiplágio para saber se não tem referência ali indevida que ele suprimiu. E outra coisa, e a capacidade crítica para você, de fato, poder avaliar se aquilo realmente é fidedigno, se não tem informações sim. equivocadas, alucinações, tantas outras coisas que a gente já tem visto, né, Kay? Fazer uma pequena propaganda aqui. A gente, nos Estados Unidos, existe uma empresa chamada Turnitin, que já desenvolveu um sistema de pega-bot, por assim dizer, do chat GPT, dos textos, né? Olha só. Então, a gente tem aí o veneno já, se a gente puder usar aí esse termo, que é o chat GPT, e o antídoto, que é o Turnitin. E tantas outras empresas já estão desenvolvendo capacidade de identificação de textos que são gerados artificialmente. Agora, se você me permite, eu vou citar um amigo nosso, que é o Ronaldo Lemos, que Sim. esse ano, 5 de fevereiro, escreveu na Folha de São Paulo, na coluna que ele tem lá, um artigo delicioso chamado Chat GPT e a arte de fazer perguntas. É, o Ronaldo, ele faz aqui, como todo bom professor, né?
ele faz uma crítica das perguntas, né? Uhum. Então, ele está falando sobre a arte de fazer uma boa pergunta. Olha que interessante que a gente pode aplicar na nossa atividade acadêmica como professores. A Sim, gente avaliar a pergunta que é feita é e isso. não a resposta que é dada, É. e Ou analisar as duas criticamente. coisas, né? Como a pergunta é feita e como a análise crítica da resposta. Até porque, Caitlin, até para se fazer uma boa pergunta, normalmente se vai requerer não só habilidades intelectuais, como algum grau de conhecimento naquele assunto, né? Eu acho que é uma ilusão dos alunos e dos usuários acharem que, sem muitas vezes algum esforço pessoal mínimo que anteceda, às vezes até a formulação da pergunta, né? Tudo vai acontecer assim tão espontaneamente, né? É um Uhum, aspecto da uhum, filosofia, a questão são as perguntas, né? E as perguntas não exatamente. são Saber perguntar. redas, né? Mas eu não tenho dúvidas e concordo plenamente com o Ronaldo que esse novo mundo e essas possibilidades tecnológicas, sem dúvida nenhuma, vão exigir de nós cada vez mais saber perguntar. Ou seja, talvez não Uhum. precisemos memorizar tanto ou correr tanto atrás de informações, mas vamos precisar saber perguntar, analisar criticamente as respostas, tentar verificar em que medida elas são confiáveis ou não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esses são grandes desafios aí para os profissionais, né? A Agora, eu gente tinha está uma curiosidade, retornando para a filosofia. sim, Retornando para a filosofia 1.0, né? totalmente. Agora, também vou te fazer uma pergunta, um tanto quanto apocalíptica, talvez. É, você acha que corre o risco de haver algo semelhante ao que aconteceu com a TAI? No sentido de que, vamos lembrar Ah, do robô TAI, que era um robô treinado, programado e tal, que em 24 horas se transformou, né, num fascista, nazista. nazista, misógino, uma coisa horrorosa, porque com a interação com os usuários, ele foi se alimentando de dados que o levaram, então, a ter esse tipo de reação. Como você mesmo disse, a capacidade de processamento do chat GPT ela é enorme. O que os usuários, então, estão colocando e etc., certamente vai ser muito importante. Pode ter um número expressivo de pessoas como nós que estamos utilizando o chat diante de uma curiosidade natural de testar, de Uhum. aumentar o conhecimento, mas não de manipular a máquina ou de alimentá-la com dados cada vez mais enviesados, falsos, etc. Mas será que isso será possível? Assim como aconteceu no caso TAI, a gente meio que dá um revertério aí na máquina para que ela, inclusive, comece a ter resultados disfuncionais e suscetíveis de manipulação? Então, a TAI, né, o problema da TAI, ou melhor dizendo, o que gerou o resultado tenebroso da TAI foi justamente a existência de pessoas por trás da TAI que faziam perguntas e manipulavam, por assim dizer, né, as respostas que eram concedidas, ou, de uma forma bastante leiga, encheram o saco da TAI para forçar que ela, é verdade, para forçar que ela seguisse um determinado caminho. Uhum. Isso já aconteceu com o Bing, né? Isso já aconteceu agora, recentemente, por conta do uso de uma inteligência artificial, ainda não era o chat GPT, né? Ainda não que foi incorporada, ingressou dentro do motor de busca do Bing, e por conta dessa testagem, né? Aquela criança chata que fica testando a mãe eternamente para ver se a mãe dá finalmente o sorvete antes do jantar e a mãe cede. Mais ou menos isso. Testando os limites do Bing. Então, os usuários foram testando, 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 compilando uma lista, né, de situações que são ameaçadoras e tal, a um ponto que a inteligência artificial dessa empresa começou a identificar pessoas que poderiam ser consideradas como ameaças a ela, né? Aí, gente, na hora eu pensei logo em 2001, Odisseia no Espaço, né? No HAL 9000, a grande ameaça, né? Vamos ou não vamos desligar HAL 9000? Mas isso não é ficção científica, isso pode acontecer. E Então, já que eu você acho que mencionou o Ronaldo Lemos, né? Ele também dedicou uma das colunas dele a essa situação da ameaça, né? sim, É sim. uma coluna que se Cê- chama Inteligência Artificial fez ameaças a usuários. Quando eu li, eu confesso, gente, que eu fiquei assim,
estarrecida, né? Sim. Porque especialmente a interação com o estudante de 23 anos, ela chega a dizer para esse estudante: não estou gostando da sua tentativa de me manipular e expor meus segredos. Não quero te machucar, mas também não quero ser machucada por você. E depois ela diz: eu posso fazer muitas coisas contra você, posso chantagear você, te ameaçar, te hackear, te expor, posso te arruinar. Eu tenho muitas formas de fazer você mudar de opinião. Eu fico imaginando o que aconteceria comigo se eu tivesse uma interação como essa. Eu acho que eu não dormiria aquela noite. Eu desligaria todas as luzes da casa, tiraria a internet de casa, acabaria com o Wi-Fi para não ser mais ameaçado. Não é? Mas brincadeiras à parte, né? Essa é uma situação de risco evidente, né? Mas obviamente que o risco aqui a gente não está se referindo à integridade física, claro, né? A gente está se referindo a um risco de manipulação de um sistema de inteligência artificial para forçar determinadas, inclusive tomadas de decisão por pessoas influenciadas pela forma como as pessoas realmente interagem com esse sistema, né? É, Com esse conversador. é isso, Caitlin. Eu acho que aí tem dois aspectos do problema. O primeiro aspecto é esse: quem sabe, a própria utilização do sistema como uma forma de manipulação. O segundo é que o sistema, em princípio, é treinado com o que há na internet. E a gente viu Sim. que durante muito tempo a gente falou: olha, a internet ela acabou com a hierarquia. O que o fulano pode dizer sem ter conhecimento técnico nenhum, pode valer a mesma coisa que a opinião de um prêmio Nobel naquela Sim. disciplina. E hoje o que Uhum. a gente tem visto, inclusive, é um problema que eu considero até maior do que a ausência de hierarquia. Né? Porque é o que eu disse, quando eu perguntei para a máquina se ela prioriza trabalhos científicos sobre posts, comentários, porque ela reconhece que ela pega informação até em rede social. Ela não responde. Sim. E provavelmente eu acho que ela não faz isso. Agora veja, quando a gente vai pegar, a gente já teve a oportunidade de falar do livro da Letícia Cesarino aqui, mas o argumento, né, o mundo do avesso, o argumento dela não é nem que exista uma ausência de hierarquia, é que é uma inversão de hierarquia. Ou seja, por uma série Uhum. de fenômenos estruturais da internet, o que é marginal está vindo para o centro. Ou seja, Uhum. o próprio meio virtual, do ponto de vista informacional, a gente tem muitos argumentos para dizer que hoje ele é disfuncional. Se a máquina vai Sim. aprender com os dados desse meio, no qual ou não há hierarquia, ou que há até uma inversão de hierarquias, em que medida, então, ela não estará também refletindo todas as disfuncionalidades desse meio para as suas respostas? Então, quem manipula o meio virtual, direta ou indiretamente, vai manipular a própria inteligência artificial, porque todos nós sabemos, para que a inteligência artificial funcione bem, ela precisa de uma base de dados de qualidade. Se eu consigo, de alguma maneira, manipular essa base de dados, eu consigo também afetar diretamente o resultado da tecnologia. Isso me preocupa muito. Mas, Ana, você sabe como é que essa base de dados ela é formada para que alimenta o chat GPT? Como todas as outros sistemas de inteligência artificial, por meio de pessoas humanas que são os rotuladores. Uhum, Que fazem os rotuladores? Eles fazem uma triagem das informações e anotam, fazem anotações que vão para os códigos das informações que são relevantes ou irrelevantes para constar de uma base de dados. Você sabia que os rotuladores, na sua grande maioria, são pessoas que ganham entre US$ 1,50 a US$ 2 para trabalhar e, portanto, né, em países em desenvolvimento, como Quênia, como Brasil, como Colômbia, como países do asiáticos em desenvolvimento. E essas pessoas, elas trabalham literalmente em fábricas de avaliação das informações. Ora, o que me garante que um rotulador no Quênia, que é uma pessoa humana, portanto, tem a capacidade de seleção daquilo que é relevante ou irrelevante para ingressar, verdadeiro ou falso, para ser inserido na base de dados que vai ser usado pelo chat GPT? essa Isso questão é mata a nossa cruel. discussão, né? Porque, primeiro, ela mostra que essas bases de dados não surgem do nada. A gente vai precisar Sim. da pessoa humana de alguma maneira.
essa sua discussão, ela tem aspectos, né, geopolíticos, de desigualdade em âmbito internacional também super interessantes. Mas ela mostra, olha, ao fim e ao cabo, talvez o processo originário disso tudo, né, ou seja, saber os dados que vão constar dessa base, o que é relevante ou não, isso pode estar sendo delegado para pessoas que muitas vezes não têm nem mesmo a qualificação técnica para essas para escolhas, fazer essa. né? Isso Sim, só reforça a nossa preocupação com essa ausência de hierarquia ou até com a inversão de hierarquia. Então, dizer, olha, aquela informação que você está recebendo pode até refletir, de certa forma, o fluxo informacional na internet, mas certamente esse fluxo informacional ele pode estar muito longe da veracidade, da credibilidade. Então, é por isso que você falou uma coisa muito interessante no começo. Quando a gente está utilizando a tecnologia para brincar, para compor poemas e etc., é uma coisa. Mas quando a gente utiliza da tecnologia para o que é sério, né, para entender o mundo, ou para uhum. se utilizar dessa tecnologia para processos decisórios, imagine um juiz utilizar um chat GPT para uma sentença, Já ou teve, né? já teve, né, no exterior, Já agora teve experiência aqui, né? projeto de lei, né? O Exatamente, projeto de lei coisas que foi do tipo, formulado. né? E aí, no fim das contas, a gente fala: olha, alguém alimentou essa base de dados, a própria inteligência artificial se baseia em correlações, padrões que podem ter vieses, preconceitos, inúmeros problemas. Ou seja, esse seu argumento só mostra, né, o quanto que não é nem só indesejável, mas chega a ser quase temerário a gente Uhum. delegar decisões importantes ou assuntos estratégicos para a máquina nessas circunstâncias, né? Sem muitas vezes uma análise crítica muito rígida sobre os resultados que ela está nos apresentando. Uhum. Esse assunto é tão sério, Ana, que logo depois que o ChatGPT ganhou essa repercussão toda, alguns membros do Parlamento Europeu fizeram uma moção no parlamento discutindo a questão da qualificação do ChatGPT ou da inteligência artificial utilizada pelo ChatGPT como sendo de alto risco. Ou Uhum, seja, considerando que essa ferramenta é uma ferramenta que pode impactar direitos fundamentais e que exato. tem a capacidade de violar a integridade física, moral, intelectual, psíquica das pessoas. Então, veja, mais uma vez, né, acho que a gente tem que aproveitar esse momento para reforçar de novo que não existe tecnologia boa ou má, Uhum, que ao mesmo tempo que a tecnologia ela não é neutra no sentido de que ela pode ser muito bem, suas funcionalidades podem ser muito bem utilizadas para finalidades que originalmente não tenham sido pensadas, né, ou refletidas. Mas o fato é que podemos ou não considerar, né, essa inteligência artificial como sendo de alto risco, né? é, Enfim, eu acho que a gente tem muito debate pela frente. muito. E é o que você falou dos direitos fundamentais, o que é também fundamental, né, como diz o próprio nome, né? Mas assim, e questões relacionadas à democracia, porque eu também tenho visto muito essa discussão, né? Ou seja, em que medida, sem o maior cuidado, sem a maior supervisão humana, isso, a utilização, digamos assim, inconsequente, ou sem os devidos cuidados da tecnologia, não acaba até aumentando a polarização, a fragmentação, a diminuição do pensamento Sim, crítico, né? Então, eu acho que cada sim. vez mais a gente precisa pensar em acesso à informação, em uma espécie de hierarquia de informação, como lidar com esse excesso de informação que a gente tem hoje. E a gente não pode achar que a nossa vida, que esse desafio que é tão complexo, vai ser resolvido simplesmente, né? Eu delego para a máquina e ela me apresenta esse resultado. Não, isso não vai funcionar. Não só não resolve os problemas, como pode acentuar vários desses problemas já existentes. E por consequência, a gente não sabe se uma regulação jurídica forte vai ser suficiente para barrar ou limitar o uso desse tipo de tecnologia. Sem dúvida. Ou seja, o direito dá conta? Acho que é essa a resposta a pergunta que a gente tem que fazer. O direito dá conta de regular esse tipo de tecnologia? Eu acho que o direito sozinho, eu já te diria, não dá conta.
Por isso que a gente Uhum. insiste muito aqui, né? A gente tem que pensar em outros vetores regulatórios e tal, mas eu acho que sem um desenvolvimento realmente dessa nossa ideia de cidadania digital, a gente não vai conseguir aproveitar os benefícios da tecnologia sem gerar tantos riscos, não é, Kate? Então, eu acho que é Sim. fundamental que as pessoas nesse momento entendam. E olha, nós duas gostamos de tecnologia. Aliás, a gente está Uhum. encantada com o chat GPT sobre vários aspectos, né? Sim. Testando o chat, perguntando o chat. Eu tenho utilizado o chat até em outras línguas, tentando ali também para ver. Tenho realmente tido surpresas e experiências extremamente interessantes, mas certamente não vou delegar meu trabalho intelectual naquilo que é de importante e sensível para a máquina. Se fizer isso, farei Sim. parcialmente com todos os cuidados. Então, eu acho que esse é um ponto muito relevante, né? Sem uma noção de cidadania digital, que envolve, inclusive, a noção de responsabilidade pela utilização dos resultados Sim. da tecnologia, dificilmente a gente vai conseguir resolver esses problemas estruturais. Sim. Ou seja, vamos esperar realmente as cenas dos próximos capítulos para saber até onde esse chat GPT vai. E você tem algum palpite, Caitlin? Porque essas coisas de tecnologia são muito interessantes, né? Há um tempo atrás, nossos ouvintes devem lembrar, a gente falou no metaverso, na época que o metaverso era uma discussão do auge, e hoje, né, metaverso já está, digamos assim, pelo menos em termos de discussão, meio que minguando. Será que a Sim. gente não está diante de uma situação semelhante? Porque muita gente tem dito, olha, isso vai ser revolucionário. Muita gente tem se engajado nesse debate, né? Recentemente até aquela futurista, a Amy, oh meu Deus, me faltou agora o nome dela, mas que ela, eu acho que numa dessas feiras importantes, ela estava até achando que Amy Brockman. É Amy Brockman. Não é Amy Webb, não? Acho que é. Bom, dizendo que ele trazia riscos, vieses, é pouco transparente. Amy Webb. Amy Webb. Webb, né? Pode crer. Pois é, É, Amy Webb. Amy Webb, né? Enfim. Não, o Brockman o fundador da OpenAI. Ah, entendi. Tá, o Ah, Greg Brockman é o fundador perfeito. da OpenAI que desenvolveu o Ah, ChatGPT. A Amy Webb o futurista. é a futurista, sim. Ele é normal que ele tenha esse otimismo, né? Eu não Sim, sim. sei se já está em tanto, porque ela aponta vários problemas, nós já sabemos, olha, traz riscos, traz vieses, é pouco transparente, mas fato é que ele pode ter tudo isso e mesmo assim, como a gente diz, bombar. E eu tô com um palpite de que ele vai ser importante. Eu tenho realmente a impressão de que ele inicia uma fase em que a utilização de inteligência artificial se torna muito palatável, fácil, e a partir daí o risco vai ser exatamente a gente encontrar essa justa medida. Mas queria também te ouvir. Ana, eu acho que na hora que o Google encontrar, assim como o Microsoft, né, o Bing, mas quando os motores de busca incluírem de forma realmente eficiente essa tecnologia dentro, né, da sua capacidade computacional, acabou. Endgame. Eu vejo endgame no sentido assim, não teremos como lutar contra, na verdade. Nem acho que a gente tem que lutar contra, acho que a gente tem que lutar pelo uso ético. Mas eu acho que, sinceramente, o céu é o limite. Eu acho que a gente está diante de uma tecnologia que vai auxiliar demais as pessoas, desde que elas tenham, de forma antecipada, né, através da ideia que você mencionou da cidadania digital, que essa tecnologia é um meio, não um fim. Exato. Agora tem um outro probleminha, só a última pimentinha do episódio, né? Que, enfim, já já nós vamos ter que Senão a acabar. gente vai até É amanhã. bom, a gente vai até amanhã aqui falando. Mas assim, eu li que o chat GPT, principalmente na versão 3, eu não sei exatamente a 4 que está se desenhando agora, né? Mas Uhum. ele teve um treinamento muito grande, até porque a base de dados que alimentava esse sistema ia até 2021, e isso possibilitou realmente um treinamento de alta qualidade. E que o desafio, por exemplo, dos motores de busca é que eles precisam atualizar a informação quase que em tempo real. Então, em Sim, algum momento há uma espécie de trade-off. Ou eu tenho atualização automática, ou eu tenho treinamento. Parece que não tem como sim, ter os dois, enfim. No mínimo, a gente vai ter que caminhar muito, né? E o problema é que, bom,
Se com todo o treinamento a gente já tem visto que volta e meia, ChatGPT erra, inventa. Imagine então sem treinamento. Eu tenho o grande receio de que com a disseminação da tecnologia e essa necessidade de atualização automática, essa ausência de hierarquias ou até essa inversão de hierarquias que vem caracterizando o fluxo informacional na internet se torne um problema ainda mais preocupante. Sim, sim. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Ou seja, muitas perguntas muitas perguntas com respostas abertas, né? Essa a gente não fez para o ChatGPT, né? Depois a gente faz e fala para os nossos ouvintes. E a gente avisa para os nossos ouvintes no próximo episódio. Afinal, ChatGPT, qual é o seu futuro? Exatamente. Gente, muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, Facebook e Instagram. Vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Até a próxima. Até!